Olá, queridos, graça e paz vos sejam em tudo multiplicadas. Passando aqui para mais uma videoaula para a complementação do nosso curso de formação cristã, o curso básico em teologia do CETEB. Espero que estas aulas tenham sido de grande edificação para você, que você possa cada dia mais crescer na graça e no conhecimento a respeito das coisas de Deus, tá bom? Quero deixar para a nossa meditação um texto que eu sempre uso como base para essa nossa disciplina, que é a carta do apóstolo Paulo à igreja que se encontrava em Roma, no capítulo de número 12, apenas o versículo de número 7, onde Paulo aqui aborda os diversos dons ministeriais que recebemos da parte do Senhor Jesus. Então Paulo diz assim: se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Nós aprendemos aqui através do apóstolo Paulo que ensinar é um dom ministerial. Mas o fato de termos esse dom não quer dizer que nós não precisamos aperfeiçoá-lo. O dom, ele é como um diamante bruto, onde nós precisamos estar trabalhando a fim de que este dom seja aperfeiçoado e a fim de que através desse dom o nome do Senhor venha a ser glorificado através não só da nossa vida, mas em especial através do nosso ministério, tá bom? Nós vamos estudar aqui no nosso material de estudos a partir da página de número 16, onde vamos trabalhar um pouquinho a questão da escola, tá bom? Então pegue seu material de estudo aí, vamos trabalhar acerca deste assunto tão importante. Vamos lá, a escola. A escola é comunidade, uma sociedade de natureza especial, formada por diversos elementos. A escola ela é formada, por exemplo, pelo corpo docente, pelo corpo discente, pela equipe de apoio, enfim, são vários os departamentos que trabalham para que uma escola possa funcionar. Com relação ao corpo docente, quem é que compõe o corpo docente? O corpo docente ele é composto pelo diretor da escola, pelos professores, coordenadores e equipe de apoio, os auxiliares, monitores e etc. Ou seja, o corpo docente de uma escola são todas aquelas pessoas responsáveis pela sua manutenção. Mas nós temos também na escola o corpo discente. Quem faz parte do corpo discente? São os alunos, nas suas diversas classes, nos seus diversos aspectos. Nós temos também, claro, em toda escola, o pessoal administrativo, que são os secretários, os bibliotecários, etc. E a equipe de apoio, que são os contínuos, os serventes, o lancheiro ou a lancheira, Esse pessoal faz parte da equipe de apoio. Em rigor, a missão de ensinar e de educar compete exclusivamente ao corpo docente. O professor recebe uma preparação especial para formar as crianças sob o ponto de vista moral, intelectual, profissional e social. Neste fato reside a superioridade da escola sobre a família. Quando você encara que a família é uma instituição de educação, porque ela também transmite ensino, você tem que entender que a escola, nesse aspecto, está acima da família. Em que sentido? No sentido em que na escola há pessoas capacitadas, preparadas para tal missão. Lembra que nós falamos aqui na nossa primeira aula que toda pessoa que transmite uma informação, ele é um agente educador?
porém há diferenças entre ser um agente educador e um agente da educação. Agente educador, qualquer um que ensina alguma coisa é agente educador, mas agente da educação são aquelas pessoas específicas que foram treinadas, que foram habilitadas, que se prepararam até mesmo academicamente para essa função do ensino, tá? Então, nesse aspecto, a escola está acima da família. Os pais não recebem preparação alguma de natureza pedagógica. Os professores são instruídos neste sentido. Os pais, ainda que saibam muito, não podem ser enciclopédicos. Por outro lado, as maneiras a ensinar são convenientemente sistematizadas em função do desenvolvimento das capacidades psíquicas e fisiológicas do educando. Mas nós repetimos que a escola não é apenas o mestre. O educando não está apenas em contato com o professor, está em contato com os camaradas, com o pessoal de secretaria e com o pessoal menor. A aula é apenas uma parte da atividade escolar. Entre as diversas aulas, há recreios, há intervalos, há contatos, mais ou menos intensos com os camaradas da mesma classe ou das outras classes. Além disso, quando se dirigem para a escola, as crianças vão umas com as outras, e quando saem, em regra geral, em grupos. Então, de um modo geral, a instituição, ela te traz o ensino em diversas áreas, não apenas na questão acadêmica. E é importante também entendermos que a escola, como uma instituição de ensino, ela se prepara para trazer da melhor forma possível a educação dentro das disciplinas que a ela lhe competem. Uma coisa que nós precisamos aprender, por exemplo, é que a questão dos intervalos, a questão do recreio, isso também é pedagógico. Segundo os eruditos da área, um ser humano adulto, ele só consegue ter concentração para aprender uma disciplina até no máximo 50 minutos. Depois de 50 minutos, a mente ela cansa. Então, nós temos que entender que na escola, dentro de uma disciplina para outra, há um período de intervalo. Normalmente, nós temos primeiro tempo, segundo tempo, né? E cada tempo desse dura em torno de 50 minutos. E ali, dentro da troca de um professor para o outro, há esse pequeno intervalo, onde a mente ela dá uma espécie de restart, para começar de novo um outro período de ensino. E mesmo assim, depois entra o período do recreio, do intervalo maior, onde nós precisamos ali ter uma interação com outros assuntos, para poder a nossa mente descansar um pouco. E aí podemos voltar de novo a nos concentrarmos em outro assunto. Então é importante nós entendermos que esse recreio, né, que as escolas têm, não é à toa. Isto é pedagógico. Isso é proposital. No seminário teológico, por exemplo, normalmente se ministra entre 50 minutos, 1 hora de aula, e se dá um intervalo. É um intervalo aí de 10, 15 minutos, onde há um lanche, onde alguém de repente vai no banheiro, ou se não há um lanche, há um cafezinho. Esse intervalo, ele é fundamental, esse intervalo ele é necessário, esse intervalo é pedagógico, tá bom? Embora pareça estranho, principalmente na infância, a influência direta do professor é menor do que se julga. Exercem mais influência sobre o educando e seus colegas, e isto por motivo do contágio moral e psicológico. O adulto encontra-se quase sempre a um nível diferente da criança. Isso, claro, né, de maneira psíquica. Eles não podem compreender-se. A criança guarda sempre uma certa reserva com relação ao mestre. Em compensação, abre-se junto dos companheiros da mesma classe ou das classes mais próximas, visto que elas têm os mesmos interesses, curiosidades e impulsões. Todos estes fatos contribuem fortemente para que a osmose social ou contaminação se verifique de modo sensível.
A influência de crianças sobre crianças exerce-se quase que automaticamente, ela é integral. Os colegas são, pois, um elemento a considerar com a maior atenção dentro da escola, porque também os condiscípulos contribuem para a educação da criança, por meio da pressão moral que a comunidade exerce sobre cada indivíduo, fazendo surgir um espírito comum de classe, que favorece algumas tendências e reprime outras. É verdade que os maus colegas estragam. É verdade que certos companheiros, porque são audaciosos e perversos, porque têm habilidade e poder sugestivo, perdem muitas crianças. Mas, semelhantemente, fato também ocorre, e alguns devem levar isso em consideração ao condenar o espírito de convivência e de camaradagem. É claro que nós temos na escola maus colegas que nos influenciam de maneira nociva, de maneira ruim, mas nós temos também bons camaradas, bons colegas que também exercem sobre nós boas influências. O que é influência? Influência é o poder que alguém exerce sobre outrem. Sempre alguém vai exercer poder sobre você e você também, por sua vez, vai exercer poder sobre outra pessoa. Esse vínculo de amizade, esse vínculo de estar um ao lado do outro, isto também exerce um poder de educação. Às vezes ruim, às vezes bom. A escola não se limita às aulas. Fácil é, pois, de concluir que a ação do professor terá de ultrapassar essas aulas. Terá de se manifestar de modo indireto, procurando salubrizar o ambiente escolar. Se o professor se esquecer de que a escola é comunidade acima de qualquer outra coisa, na qual pesam outros fatores além da matéria que ele leciona, além da sua palavra, além do seu exemplo e do seu ensino, se o professor se esquecer disso, repetimos, não cumprirá o seu dever e a escola não estará à altura de sua missão. É pela escola que verdadeiramente começa a socialização da criança, e é preciso que essa socialização seja realizada como método de consciência, de modo a evitar sugestões, que são mais ou contágios nocivos. A melhor maneira de conseguir semelhante objetivo consiste em desenvolver os bons contágios, se é que podemos usar contágio como algo bom, e boas sugestões, sempre em marcha progressiva e ascensional. Nós temos ao longo da nossa vida uma série de escolas socializadoras, agentes socializadores. O que são agentes socializadores? São aquelas instituições responsáveis por ensinar o ser humano a viver em sociedade. A família é uma agência socializadora. A escola é uma agência socializadora. A igreja também, por sua vez, é uma agência socializadora. Então, essas agências são responsáveis por nos instruir e nos ensinar a viver em sociedade. Infelizmente, nós sofremos hoje um mal que é terrível, que é a falta da família como agente socializador. Muitos pais não querem hoje ter trabalho de educar os seus filhos. Eles preferem terceirizar esta responsabilidade, transferindo ela para a escola ou para a igreja. Mas escute, a principal agência socializadora do ser humano, aquela que é responsável por ensinar o ser humano a viver em sociedade, é a família. Cabe aos pais ensinar os filhos o que é bom, o que é mal, o que é bem, o que é mal, o que é ético, aquilo que é devido dentro da esfera espiritual. Não cabe à escola, cabe à família. A escola é um agente socializador secundário, onde ajuda, auxilia, mas não é o principal. Nesse aspecto, o principal é a família. A escola é uma instituição estática, nem um puro mecanismo acabado. É um todo dinâmico, um organismo vivo, como qualquer outro organismo, está submetido às leis do desenvolvimento. Por um outro lado, a escola sofre a mesma evolução da sociedade em que vive.
ela também se transforma de harmonia com as ideias pedagógicas que as inspiram. O diretor de uma escola, de modo geral, o corpo docente, tem de abrir as janelas da escola sobre a vida, acompanhando-lhe todos os movimentos e pulsações, dirigindo-lhes com prudência. Afirma-se modernamente que a pedagogia é a ação e não a adesão que deve suscitar-se. É na escola que se deve contrariar o egoísmo e ensinar os deveres do cidadão para com os outros homens e para com a própria comunidade. Quando a escola fizer de cada criança um membro de uma pequena comunidade, impregnando-a do espírito de cooperação e proporcionando as condições necessárias a uma autonomia efetiva, teremos então a mais profunda e a melhor garantia de obter, num futuro mais ou menos próximo, uma sociedade digna, amável e harmoniosa. Como disse aqui, a escola ela deve ser um agente auxiliar dos pais. Auxiliar, não o principal, mas um agente auxiliar. Infelizmente nós perdemos aí muito no decorrer dos anos. Antigamente nós tínhamos nas disciplinas escolares uma matéria chamada moral e cívica, onde aprendíamos o respeito para com o próximo, o respeito para com as autoridades, o amor à pátria, o amor aos símbolos da pátria. Nós aprendíamos a conviver em sociedade de maneira respeitosa, harmoniosa, honrar o próximo, honrar os mais velhos. Infelizmente essa matéria acabou. Isso é algo que nos entristece muito, porque me lembro que aprendi muito como um ser social nas matérias de moral e cívica, que era uma das matérias que eu particularmente mais gostava. Mas que Deus te abençoe, meu irmão, que você possa ir aprender. Deixe os comentários aqui, tá bom? Diga se você está gostando, se não está gostando, pode criticar também, não tem problema, nós estamos aqui para crescer. Deus abençoe, fique na paz, estude, tá bom? Estude. Deus abençoe sua vida, graça e paz.